Boa noite. Quantas máscaras nós usamos? No decorrer da vida, quantas máscaras temos consciência que usamos? É preciso responder esta pergunta para que possamos responder a pergunta central do tema da noite: o que eu sei sobre mim? Embora a pergunta pareça simples, a resposta é extremamente complexa. Isto porque a psique humana é complexa. O ser humano por si só, ser racional, criado por Deus, simples e ignorante, caminha o seu percurso pelo orbe terrestre, enfrentando as mais variadas dificuldades. E nesse processo de avançar, de se conhecer, quantas vezes passamos pela vida ou pelas vidas sem nos conhecermos? O que é que nós sabemos sobre nós? Poderíamos recordar Freud, quando organizou a estrutura topográfica ou a estrutura psíquica, iria nos dizer que o homem, na sua estrutura psíquica, é composto pelo consciente, aquilo que estamos fazendo, aquilo que é o agora, é o hoje, é o que nós sabemos. Alertou-nos Freud que nós também temos nesta estrutura topográfica o pré-consciente, que é aquilo que não está aqui, mas está logo ali. Por exemplo, você encontra um amigo de infância na rua e começa a dialogar com ele, abraçar, falar, e intimamente você está assim: como é o nome dele, como é o nome dele, como é o nome dele, como é o nome dele. E depois que ele vai, vocês lembrem, pré-consciente. Não está no consciente, mas está logo ali no pré-consciente. No entanto, Freud veio falar de uma coisa ainda mais interessante: o inconsciente. O pai da psicanálise iria dizer que somos como uma casca de nós sobre o oceano. A casca de nós, o consciente. Todo o oceano, o inconsciente. Segundo a teoria freudiana, o eu não é senhor em sua casa. Isto porque, a rigor, nós somos comandados pelo nosso inconsciente. Aquilo que ocorreu e foi para este porão, e que, embora nós não lembremos, continua a nos influenciar. Como uma jovem amiga, que certa vez, vivendo um casamento muito difícil, depois de tantas lutas e tantas dificuldades, de compartilhar a sua vida com um marido agressivo, violento, decidiu separar-se, mas não conseguia. E quando conversando comigo, eu perguntei a ela: mas por que você não consegue? Ela disse: eu sinto uma sensação de abandono. Sim, mas você não estará abandonada. É uma separação, você tem amigos, você tem parentes. Sim, mas a sensação que eu tenho é de abandono. Eu não consigo. E após ser submetida a uma regressão, a voltar para a infância, quando vislumbrava os seus 7 anos, uma cena havia lhe marcado e estava no inconsciente. Os seus pais brigavam muito, e era comum que nessas brigas o marido, pai da menina, dissesse à mãe: eu vou arrumar minha mala e vou embora. E a mãe respondia: se você for embora, eu me mato. E a menina de 7 anos assistia a cena: o pai vai embora, a mãe se mata e eu estou abandonado. E aquela sensação de abandono que houvera permanecido no seu inconsciente, agora, ela já uma mulher adulta, não conseguia tomar as suas decisões. Por isso que Freud se referiu com tanta ênfase à infância, em um filme de 1962, Muito Além da Alma. Um professor estabelece um diálogo com Freud e diz a ele que o escorpião deve ser mantido no escuro, já que quando o escorpião sai para o claro, ele tem a tendência a atacar.
querendo dizer a Freud que seria muito arriscado mexer nesse inconsciente, que seria muito arriscado trazer para a consciência aquilo que está consciente. No entanto, o tempo passou, aquele homem envelheceu, e mais tarde, num novo diálogo apresentado pelo filme, ele diz a Freud: nos traia, querendo dizer que era necessário tomarmos consciência daquilo que é consciente. Mais tarde, o discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, iria nos dizer mais, porque Jung iria dizer que sim, que Freud tinha razão, principalmente quando falara do inconsciente. Todavia, não era só isso. E Jung viria nos dizer que existe sim o inconsciente individual, mas também existe o inconsciente coletivo. E Jung iria falar dos arquétipos. E Jung iria falar, sobretudo, da sombra. O discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, iria nos dizer que todos nós temos um lado sombrio, não necessariamente mau, mas uma parte de nós que permanece camuflada, escondida, que nós não queremos tocar, que nós temos medo, que nós temos dificuldade. E esse lado sombrio, quando não conectado, quando não acessado, nos traz prejuízos incalculáveis para a vida emocional. Por exemplo, as máscaras, os mecanismos de fuga do ego. Quando nós não tocamos o nosso lado sombrio, as máscaras se fazem presente, como a negação, a projeção. Uma das mais comuns, inclusive, a projeção. Contam que um homem, morador da Bahia, naturalmente, foi ao médico. Ele disse ao médico que a sua esposa estava com um problema sério de audição. Vejam, exemplo de projeção. E o médico então disse: mas diga então para sua esposa vir até aqui e consultar comigo. Ele disse: sim, mas esse é o problema, ela odeia médico, ela não virá de jeito nenhum. E o médico então lhe disse: bem, então vamos fazer o seguinte, para avaliarmos o grau de dificuldade auditivo, vá até a sua casa, meça uma distância e converse com ela. Se ela não ouvir, o senhor vai mais perto. Se ela não ouvir, o senhor se aproxime mais, para nós sabermos qual é o grau de limitação que ela tem. O marido disse: pois não. Foi embora, chegou em casa, mediu mais ou menos uns 10 metros e disse: bem, o que é que tem para o almoço? Ela não respondeu. Ele se aproximou um pouco, uns 7 metros. Bem, o que tem para o almoço? Ela não respondeu. Ele se aproximou mais, uns 2 metros. Bem, o que tem para o almoço? Ela não respondeu. Então ele chegou perto no ouvido e disse: bem, o que é que tem para o almoço? E ela disse: frango, já falei 4 vezes. Projeção. O problema está em mim e eu projeto. Segundo Jung, quando nós não tomamos contato com o nosso lado sombrio, além das máscaras do ego, nós vamos buscando as muletas psicológicas. Quantas vezes os vícios, a bebida, a droga, nada mais é do que uma muleta psicológica que nós insistimos em usar para não tomar contato com aquilo que iria nos curar. Contam que havia uma mulher, muleta psicológica, que ela morava num lugar e ela tinha um harém, todos os homens à sua disposição. A sua vida era tão boa, que ela ficou entediada e decidiu matar-se. Então ela pegou umas frutinhas, amassou, deixou guardado até que aquilo se tornasse um líquido que houvera estragado e bebeu. Eram uvas que haviam virado vinho. E ela não só curou-se da depressão, como passou a espremer mais frutinhas. Os mecanismos de fuga, as válvulas de escape. Mas há uma outra questão. Quando nós não tomamos contato com aquilo que está inconsciente, quando nós não tomamos contato com o nosso lado sombrio, nós vamos desenvolvendo uma capacidade equivocada de nos observarmos. Percepção. Quando nós não temos um autoconhecimento, a nossa percepção sobre nós mesmos é extremamente limitada. Imaginemos uma jovem de 18 anos, 17, 16 talvez, que conhece um rapaz e diz para os pais: preciso me casar. Eles: não, mas você é muito jovem, mas eu tenho que me casar.
Sim, mas você começou um namoro há pouco tempo. Mas eu preciso me casar, porque é o grande amor da minha vida, é a minha paixão. E as jovens de 15, 16, 17 anos ainda vão se apaixonar dezenas de vezes durante a vida. Quantas estão apaixonadas aos 35, 40, 50? Porque faz bem a vida. E ela então, contra a família, casa-se. Ela fez, provavelmente, uma leitura equivocada de si mesma. Porque se você perguntar a essa jovem, como é seu pai? Talvez ela diga, meu pai é uma pessoa difícil, meu pai me controla, meu pai me aprisiona, meu pai não me deixa viver. E como é sua mãe? Omissa, não faz nada para me defender. E como é a vida na sua casa? E ela dirá, uma prisão. E ao dizer que está apaixonada, sem uma percepção mais clara de si mesma, na verdade ela deseja libertar-se da prisão. E o homem que conheceu não é bem o amor da sua vida, mas a chave que abre a cela para ela libertar-se e provavelmente cair numa outra prisão. Mas nós tivemos também Charcot, que pesquisou, que tratou a hipnose. Charcot fez várias experiências de hipnose, falando-nos mais tarde do subconsciente. No entanto, de todos esses estudiosos do comportamento humano, desde Freud, Jung, Charcot e tantos outros, houve um que foi além. Houve um que veio nos dizer que a psique humana é muito mais complexa do que se imaginava. Allan Kardec, através da codificação do espiritismo, desta doutrina extraordinária que vem nos falar que Deus existe, a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, o espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, veio nos trazer a informação que tudo é mais complexo do que imaginávamos. Que sim, Freud não estava errado, é verdade. Que Jung também não estava errado. No entanto, foram até a vida intrauterina. O codificador, juntamente com os espíritos, foi além. Foi além para nos dizer que o espírito não tem várias vidas, que o espírito tem uma única vida e várias experiências no corpo físico, que além da problemática da infância, que às vezes nós trazemos para a idade adulta, a problemática do nosso lado sombrio, a problemática da libido, como falou Freud, há alguma coisa a mais. Nós somos espíritos que estamos reencarnando na Terra há milênios e que trazemos para a atual existência as dificuldades que nós mesmos construímos em existências pregressas. Isto quer dizer que poderemos considerar que Freud tinha razão quando se referiu ao complexo de Édipo, ao complexo de Electra, mas que talvez aquela menina que se apaixona pelo pai, ou aquele menino que se apaixona pela mãe, o faz porque já tiveram uma relação afetiva em tempos passados. Talvez os sonhos não sejam tão somente, como disse Freud, uma manifestação daquilo que está no inconsciente, mas também uma lembrança de encarnação passada, uma lembrança de situações vividas no mundo espiritual, e isso torna a pergunta, o que eu sei sobre mim, muito mais difícil de responder. Afinal de contas, o que nós sabemos sobre nós? Não é onde você mora, não é o seu sobrenome, não é a sua profissão, são papéis. Normalmente quando nos perguntam, quem é você? Logo elaboramos a lista, eu moro em tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu me lembro que uma vez, Dr. Klaus, querido amigo, perguntou-me, quem é Aguinaldo Paviani? Eu achei a pergunta muito estranha, já que ele trabalhava comigo, deveria saber. Mas sempre as suas perguntas são educativas. Ele nunca diz alguma coisa sem um propósito. Eu disse, bem, Aguinaldo Paviani é orador, é médium, é escritor, é dirigente. Ele disse, não. O senhor não entendeu o que eu perguntei. Eu não perguntei os seus papéis. Eu não perguntei o que o senhor faz.
Eu perguntei, o senhor é? O senhor tire tudo o que o senhor faz, o que sobrar é o senhor. E eu tirei. E não sobrou quase nada. E aí eu me preocupei e intensifiquei essa busca de si mesmo, esse autoconhecimento, a proposta antiga, que inclusive encontra-se no livro dos Espíritos. E uma das perguntas, não vou dizer a mais importante, porque todas as questões que estão lá são extremamente importantes. No entanto, na questão 919, Allan Kardec resume tudo aquilo que nós queremos saber. Qual o meio mais prático de melhorar nesta vida e evitar o arrastamento ao mal? E é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, quando, inspirado em Sócrates, que foi quem divulgou esta proposta, conhece-te a ti mesmo. Talvez esteja aí o nosso grande desafio, olhar para dentro de nós. Quem sou eu? É responder quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, quais são as suas dores, o que é que você carrega dentro de você e ninguém sabe. Quantas vezes você chorou escondido, quantas vezes você sorriu, mas por dentro o coração estava estraçalhado. Quem somos nós? Em meio às atividades da Casa Espírita, que são benéficas, o trabalho social, a sopa, quem tem fome, os tratamentos, o passe, as palestras, os estudos, haveremos de questionar, no meio de tudo isso, quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? O que eu sinto quando eu faço o que eu faço? Estas questões é que irão nos ajudar a responder a pergunta: quem sou eu? Quase sempre nos precipitamos no julgamento alheio e no auto-julgamento. E para o autoconhecimento, para deitarmos num divã, que a bem da verdade está ultrapassado, muito usado na época do nascimento da psicanálise. Mas quando deitamos num divã, ou sentamos numa poltrona para olhar para o terapeuta, para o psicólogo, ou para o psiquiatra, nós haveremos de questionar: quem sou eu? Quantas vezes, conversando com pessoas numa sessão terapêutica, ao elaborarmos uma pergunta semelhante, há um silêncio ensurdecedor. Quando não, as pessoas se defendem, mas eu não tive culpa, ou quando não, se culpam num processo de auto-julgamento. A precipitação humana. Contam para ver o que é o julgamento. Que duas freiras caminhavam por uma estrada. Quando perceberam que um homem as perseguia, elas apertaram o passo. O homem também. Elas começaram a correr, o homem também. E elas correram mais e o homem também. Chegou num ponto que uma das freiras, de maneira inteligente, disse assim para a outra: ele vai nos pegar. Então vamos fazer o seguinte: pelo menos uma de nós precisa se salvar. Quando chegarmos numa encruzilhada, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Ele terá que escolher. E sorte de quem se salvar. Eu disse: sim, está bem. E elas correndo, chegaram numa encruzilhada, uma para um lado, outra para o outro. A primeira freira correu, chegou onde estavam as outras freiras. Elas vieram assustadas: o que foi, o que aconteceu? Ai, vocês não imaginam, um homem nos perseguindo, eu e a irmã fulano de tal. A irmã fulano de tal não chegou, não, meu Deus. Então ele a pegou, coitada. E todas as freiras ficaram naquela situação entristecidas. Quando chegou outra freira: você chegou, o que aconteceu? Menina, nem digo, você tinha razão. Quando nós nos separamos, ele foi atrás de mim, e eu corri, ele correu, e eu corri, ele correu. Quando de repente eu decidi parar, você parou? Parei. E você parou e fez o quê? Eu parei. E ele parou também. E o que você fez? Eu ergui a saia. Você ergueu a saia? Sim, eu ergui a saia. Meu Deus, e o que ele fez? Abaixou as calças. Meu Deus, vou lhes contar. Não, por favor, não conte. Nos poupe dos detalhes, não conte. Não, mas eu quero contar. Não conte, nós podemos imaginar. Não conte. Não, mas eu quero contar. Eu ergui a saia e corri mais rápido. Ele abaixou as calças, não conseguiu correr, e eu escapei. Não era nada disso que vocês estavam pensando. O julgamento, nós nos antecipamos. Muito bem. Dentro
Dentro desta proposta, aqui lembrando os já citados, Carl Gustav Jung, Freud e o nosso querido Allan Kardec, que codificou o Espiritismo. Essa doutrina extraordinária, essa doutrina maravilhosa, que vem nos mostrar que nada na vida é por acaso. O Espiritismo não é melhor do que qualquer outra religião, mas sem dúvida alguma a doutrina espírita consegue nos consolar de uma forma inigualável, porque quando acreditamos de fato e vivemos segundo o que a doutrina nos ensina, não nos cabe a revolta, a indignação. Nós entendemos que toda dor faz parte de um processo de aprendizado, de crescimento, e por isso deveremos ser felizes apesar de tudo. Mas já que a proposta é de autoconhecimento, nós tomamos o cuidado, depois da frase de Carl Gustav Jung, não nos tornamos iluminados por imaginarmos figuras de luz, mas por nos tornarmos conscientes da escuridão. O segundo procedimento, no entanto, é desagradável e, portanto, impopular. Como dói admitir as nossas falhas, admitir que somos o que nós somos. Quase sempre vamos criando esta fantasia de tentarmos ser o que ainda não somos. E aí há o conflito do ser real com o ser ideal. E eu me lembro do espírito José Lázaro, no livro Consciência Emergente, tentando explicar de uma forma simplória este processo evolutivo. Ele nos mostra que há 3 classes de pessoas. Primeiro, os primeiros não sofrem, os últimos também não sofrem, mas os do meio sofrem muito. Nos fala José Lázaro no livro Consciência Emergente que um grupo de pessoas faz parte da chamada consciência de sono ou consciência em hibernação. São aqueles, muitos de nós, que temos uma vida material. Comemos, dormimos, fazemos sexo e só. Quando a coisa está difícil, fazemos um churrasco. Quando ficou muito pior, enchemos a cara. Quando não queremos voltar para casa, ficamos no bar até tarde. Levantamos resmungando de segunda-feira e festejamos a sexta-feira. O passatempo principal é ver o jogo do seu time de coração. Ainda se for o Santos, vá lá a um desconto. Quando não, muito obrigado por pessoal da Baixada. A preocupação principal é essa. São aquelas criaturas que não têm que ser julgadas. Estão nesse nível de inconsciência sobre si mesmas. Não buscaram ainda conhecer a escuridão. Existem aqueles outros que estão na consciência iluminada, como Buda, o próprio Jesus, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, aqueles espíritos que já atingiram um patamar de autoiluminação, que não sofrem. Mas existem aqueles que estão justamente no meio. Consciência emergente, o termo usado pelo Espírito. São aquelas pessoas que estão cansados do mal. No entanto, não têm tanta força para alcançar o bem. E aí se estabelece o conflito do homem velho com o homem novo, da sombra com a luz, essa duplicidade que é o ser humano. Por isso nós sofremos. Quantas vezes levantamos com vontade de amar o mundo, e quantas vezes levantamos odiando todo mundo, com raiva de todo mundo, querendo que o dia acabe logo. É o conflito da sombra com a luz, e é justamente aí que nós começamos o nosso processo evolutivo. Quem evolui, tira melhor proveito da vida. Porque quem está na consciência de sono, nem para pedir sabe. O seu pedido quase sempre é fútil, como aquele homem que ficou perdido numa ilha deserta por 10 anos. Quando encontrou a lâmpada de Aladim, ele esfregou e saiu um gênio. E o gênio lhe disse: você tem um desejo. Ele disse: mas não eram 3? Sim, mas com essa crise, agora é um só. O que é que você deseja? E ele pensou, bom, 10 anos nessa ilha, sozinho. Já sei. Gênio, eu quero uma mulher que realize todas as minhas fantasias.
O Gênesis, pois não, isso é fácil. Estralou o dedo e trouxe uma senhora de 78 anos de idade, está aí. Mas não, o que é isso? Costureira da escola de samba Beija-Flor. Todas as fantasias passam por ela. Esse não, o senhor não entendeu. Não era exatamente isso. Assim, o senhor me desculpe o termo, mas eu queria assim uma mulher boa, assim, mas muito boa. Esse, porque você não explicou direito, agora eu entendi. Estralou o dedo e trouxe Madre Teresa de Calcutá. Quem está na consciência de sono não consegue perceber o valor da vida. Muito bem. Agora sim, agora nós chegamos na parte mais difícil da nossa palestra, que está dividida em duas. Nós vamos começar hoje e terminar amanhã. Se não conseguirmos, terminamos na segunda-feira, alongamos o Impamed. Nós elaboramos algumas questões, a maioria delas não tem explicação, não é para ter explicação. São questões que nós deveremos fazer a nós mesmos, neste momento. Algumas você leve para casa, quando colocar a cabeça no travesseiro, vai lhe ajudar muito. Pensemos, o que existe em mim que tenho evitado tomar contato? Já pararam para pensar? Sim, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sei disso, o movimento racional, movimento da intelectualidade. E nessas imperfeições que você diz ter, o que é que você tem evitado tocar? O que é que você carrega dentro de você que ninguém sabe? E que você sabe, mas não quer saber? O que é que você tem evitado tocar? Olha, essa palestra é para doer, viu? Ela vai machucar bastante. É o propósito da palestra. Eu enfrento os meus conflitos? Nós enfrentamos os nossos conflitos? Ou nós os colocamos debaixo do tapete? Ou nós fingimos que não existem? O que é que nós fazemos com os nossos conflitos? Exemplo. Imagine que você, que é casado, começa a sentir um certo interesse, um certo desejo, vamos supor que seja um homem, por uma outra mulher. Isto quase não acontece, evidentemente, não é? Um pouco mais jovem. Não? E pior, esta mulher é a melhor amiga da sua mulher. E você começa a ter umas certas fantasias, dormiu, sonhou com ela, aquela coisa toda. Qual é a atitude mais comum? Que coisa horrível, não quero pensar sobre isso, que coisa horrorosa, vou tirar isso da minha cabeça. Ferrou. Porque tirar da sua cabeça não é resolver o problema. Dizem os estudiosos do comportamento humano, que muitas vezes tentar esconder o lado sombrio é como segurar uma bola debaixo d'água. Você vai segurando, mas há um momento em que ela escapa e vem para cima. Então eu não tenho que tentar esquecer. Contato com a sombra, o que é? Eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Porque você está. Negar o sentimento, negar a sombra é pior. Então eu vou lá. Não, você não vai em lugar nenhum. Calma, espera um pouco. Você admite o pensamento, porque vejam, nenhum sentimento nasce de coisa alguma. Qualquer sentimento que venha brotar, ele tem um ponto de partida. É bem verdade que algumas pessoas são um pouco desonestas nesse sentido. Eu já vi muito da pessoa dizer, mas ela é minha alma gêmea. E sempre a alma gêmea tem menos de 22. Eu nunca vi ninguém encontrar alma gêmea numa senhora de 78, 85, nunca. A alma gêmea é sempre aquela jovem linda. Tem um pouco de equívoco, não é? Às vezes, infelizmente isso acontece. Nós olhamos para uma pessoa e diz assim, olha que cantada velha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E aí a pessoa vai dizer, não, mas que cantada velha. Não, mas é de outra encarnação. Pronto, e aí nós temos o problema. Bom, então não é esconder debaixo do tapete. Ora, você estabelece um contato com si mesmo. E por eliminação, você vai descobrindo o que pode ser. Primeira opção, o seu casamento faliu. Você não é mais feliz. Não há mais razão de ser. Só que ninguém tem coragem de terminar. E isso por si só fez com que você sentisse atração por outra pessoa. Segunda opção,
O seu casamento está muito bem, mas a vida sexual nem tanto, uma rotina. Então isso despertou em você um desejo por outra pessoa. Terceira opção, o seu casamento está bem, a sua vida sexual está ótima, mas você quer dar uma pulada de cerca, você quer experimentar coisa nova, problema seu. É a terceira opção. Quarta opção, você está numa crise existencial, quer provar para si mesmo que ainda pode conquistar alguém. Quarta opção, e assim você vai. Você descobre qual é a questão, qual é o problema, e a partir daí trabalha esse lado sombrio. Vocês entenderam? Pois muito bem. O que mais que temos que perguntar para nós mesmos? Eu tenho uma agenda secreta? Eu tenho segredos inconfessáveis? Será que eu tenho segredos inconfessáveis? Você tem? Quem é que tem segredos inconfessáveis? Confesse, olhe, querem aproveitar? Eu vou pedir para manter o divã aqui o sábado todo. Não, aqui não, na salinha ali no fundo. Sim? Se alguém se sentir incentivado, impulsionado a falar dos seus segredos, faça. Vai ser bom para você. Vai ser bom para você. O que mais? Eu tenho consciência da minha vida não vivida. O escritor James Hollis escreve um livro chamado A Passagem do Meio. E nesse livro tem uma coisa curiosa, porque ele observa que muitas pessoas, quando chegam à meia-idade, e eu tive uma dificuldade enorme para ler o livro, por conta da idade, que ainda falta muito, coisa que Lindomar e Vanderlei leram com uma facilidade em 2 dias. Diz o livro que muitas pessoas entram em processos depressivos, e vejam, agora nós não estamos falando de uma suposta depressão trazida de encarnação passada. Quando você tem, por exemplo, uma criança de 5, de 6, de 7 anos, como explicar essa depressão? Talvez a hereditariedade, mas é bem provável que essa depressão já estivesse com o espírito quando ele reencarnou. Porque uma criança de 6, 7 anos não paga contas, não tem preocupação. Uma criança de 7 anos não tem sogra. Como ter depressão? O que explica a reencarnação passada? Quantas vezes a síndrome do pânico são experiências traumáticas do espírito que ele teve em existências pregressas a se manifestar, porque não foram superadas no passado nesta encarnação. Todavia, diz o autor que algumas depressões acontecem, porque quando as pessoas chegam na meia-idade, algumas, elas olham para trás e observam a vida não vivida. O que seria a vida não vivida? É aquela vida que você viveu, mas não viveu. É aquela vida que você viveu para cuidar do pai, viveu para cuidar da mãe, viveu para satisfazer o marido, viveu para satisfazer o patrão, viveu para pagar conta, viveu para isso, para aquilo. E que hora você viveu para você? Nunca. Nunca viveu para si. Nunca foi correr atrás dos seus sonhos. Nunca olhou para si. O tempo passou. E esse indivíduo ou esta mulher, chegando à meia-idade, constatando a vida não vivida, não raras vezes mergulha num processo depressivo. Por isso observem, o auto-amor é algo fantástico. Nós precisamos nos amar. Sim, precisamos cuidar uns dos outros, é fato, mas precisamos nos amar. E nos amar como nós somos. Nesse mundo neurótico que nós vivemos, onde as pessoas estão malucas, nós não vivemos a geração saúde, vivemos uma geração neurótica pelo corpo perfeito. Bem, eu também sou filho de Deus. E outro dia estava na academia, andando na esteira. Olha como o mundo está neurótico. Eu estava andando na esteira e havia uma moça de um lado, outra moça de outro, e eu andando. E isso é defeito de terapeuta, você sempre observa o gesto, como a pessoa olha. E essa daqui disse para a outra: nossa, você está tão triste, abatida, você chorou. E essa disse: chorei. Nossa, por que você chorou? Ah, menina, nem te conto. Me conte. Não te conto. Me conte. E eu ali no meio. Mas não, eu não gosto nem de tocar no assunto, porque eu fico muito... Não, mas me conte. Eu quase entrando no meio. Conta, minha filha, conta logo, que eu não aguento mais. Fala. E depois de muita insistência, a outra disse: sabe o que é? Eu engordei 300 gramas. Meu Deus. De verdade. Como uma amiga minha, que pôs tanto silicone do bumbum.
e pôs silicone no bumbum várias vezes. E depois de um tempo, ela comentou comigo: vou pôr no seio. Eu disse: olha, me desculpe, eu não tenho nada a ver com isso. O bumbum é seu, o seio também é seu. Mas você não precisa. Você está muito bem. Eu disse: não, eu sei que eu estou muito bem. Eu nem precisaria, mas eu sou obrigado a colocar. Eu disse: para quê? Para equilibrar o peso. Estamos vivendo épocas neuróticas. Eu vivo segundo aquilo que eu acredito. Olha, vamos ser honestos. Digam, não precisa ser em voz alta. De vez em quando, você não pensa assim? Lá no seu quarto, ninguém está vendo. Você não pensa assim: meu Deus, por que a minha vida é tão difícil? Por que nada dá certo na minha vida? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu não consigo um namorado? Nenhuma referência às moças presentes. Por que tudo dá errado na minha vida? E alguma vez nós já fizemos isso? Sim ou não? Sim ou não? Estamos falando de honestidade. Olha o divã. Estamos falando de contato conosco mesmo. Não é uma palestra apenas para ouvirmos e gostarmos. É uma reflexão. Sim, nós fazemos. Então, uma segunda pergunta: quem aqui acredita em reencarnação? Erga a mão, por favor. Bom, então tem alguma coisa de errado. Porque a segunda resposta responde a primeira pergunta. Se eu acredito de fato na reencarnação, se eu vivo segundo a crença da reencarnação, não cabe reclamação, não cabe revolta, porque eu sei porque eu sofro. Eu não preciso perguntar a Deus, eu pergunto à minha consciência, questão do livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Eu pergunto a mim mesmo e eu saberei a resposta. Então nós somos espíritas, mas não vivemos segundo aquilo que nós acreditamos. O que mais que eu tenho que me perguntar? Pronto, eu sou consciente daquilo que me é inconsciente. As piores prisões são as prisões emocionais. Não acabou, não acabou. Eu uso máscaras. É bem verdade que algumas máscaras são necessárias para o convívio social, etc, etc. Nos referimos aqui àquelas máscaras que precisamos tirar, não é? Eu fui fazer essa brincadeira e eu estava com medo de fazê-lo. Porque um amigo me disse assim: você tem certeza que vai colocar essas máscaras? E veja que é amigo. Eu disse: por quê? Você está com medo de eu tropeçar e cair? Ele disse: não, porque você corre o risco. Eu disse: que risco? Você ir tirando as máscaras, quando você tirar a última, o povo gritar: coloca de volta, coloca de volta. Ou se não, você tirar todas e o povo dizer: não vai tirar a última. É amigo da onça. O que meus atos falhos dizem sobre mim? Freud falou dos atos falhos, né? Eu chego aqui, em vez de dizer boa noite, amigos, eu disse até logo. Oh, eu me equivoquei. Sim. Segundo Freud, foi uma manifestação daquilo que você deseja realmente ir embora. Então, minha amiga, quando na intimidade ele dizer o nome de outra, vá ver em Freud o que isso significa. E talvez você termine seu casamento. O que eu tenho empurrado para debaixo do tapete? Meus irmãos, as palestras precisam nos fazer pensar. Como espíritas e cristãos que somos, que bom que nós estamos estudando, que bom que estamos trabalhando no bem, que bom que estamos dando passe, mas isso daqui é primordial, porque senão a vida vai passar, eu vou armazenar conhecimento e não vou me conhecer. Continuando, tenho lembranças ruins da minha infância. Alguns traumas são conscientes, outros traumas são inconscientes, como falamos no início da nossa palestra. O que é que você se recorda da sua infância? Você resolveu isto? Quantas vezes as nossas escolhas, que nós parecemos ser escolhas autênticas, são transferências, projeções, uma situação mal resolvida com o pai, e vai fazer aquela menina procurar em todo homem a figura do pai. Ou naquele menino que vai procurar a mulher, a figura da mãe, porque ficou mal resolvido alguma coisa. Que experiência você teve na infância que você quer esquecer e não esquece? E nós não podemos esquecer, nós temos que aprender a lidar. O que mais? Sou uma pessoa sem sorte.
Às vezes nós atribuímos a sorte aos obsessores. E quantas vezes estamos num processo de autopunição? Daí a importância também, além do alto amor, o alto perdão. Mas não é o alto perdão para você continuar errando. É o alto perdão no sentido que a culpa te faz enxergar que aquilo que você fez não deveria ter sido feito. E como não deveria ter sido feito, você não fará mais. Irá se perdoar e mudar de atitude. É o que diz o livro dos Espíritos, quando fala da culpa, da necessidade do perdão, do alto perdão. Porque muitas vezes nós até perdoamos os outros, mas não nos perdoamos. E sofremos uma vida inteira por uma situação dolorosa que poderia ter sido suprida por atos no bem. Outro dia, me permitam contar, eu conversava com uma senhora e ela me autorizou contar, naturalmente sem citar o nome, de 57 anos. E depois de um ano de terapia, ela disse: bom, agora eu posso contar o meu grande problema, porque agora eu estou mais à vontade, agora eu confio mais em você, agora eu posso falar. E ela narrou o que lhe fazia sofrer. Ela era uma pessoa triste, uma pessoa amarga, uma pessoa sozinha, solitária. É quando ela me contou que aos 17 anos havia cometido um aborto. Eu disse: minha irmã, e você carrega esse peso há tanto tempo? Ela disse: pois é, o que eu fiz não tem perdão. Eu disse: é claro que tem, porque é fato, você errou, mas Deus nos ama. Já asseverou Jesus que o Pai não quer a morte do pecador, mas do pecado. Isso quer dizer que todos nós que caminhamos pelo orbe terrestre tropeçamos. Todos nós somos imperfeitos, já que somos humanos. E a principal característica do ser humano, por ser imperfeito, é errar. Então, quando eu tropeço, quando eu caio, quando eu erro, quando eu me dou conta do erro cometido, eu modifico os meus padrões, eu modifico o meu pensamento, eu modifico a minha conduta. E ela sofreu durante décadas uma situação que poderia ter sido resolvida, por exemplo, com uma adoção. Se ela tivesse ido para alguma obra social, cuidar de crianças, fazer o bem, porque a lei de Deus, a proposta de Jesus é de amor. O amor, a proposta maior de Jesus é o amor. O amor é o remédio para todas as nossas doenças. Não a lei de olho por olho, dente por dente, a antiga trazida por Moisés, mas a lei de amor. Se você errou, ame. Se você fracassou, levante-se e ame. Se você se sente infeliz, ame. Porque você vai perceber que à medida que você intensificar o seu amor, os problemas continuarão lá, mas você se sentirá em paz com si mesmo. No mundo que tem faltado tanta paz, a paz nos lares, a paz na convivência, a paz na política, a paz que tem feito falta prioritariamente dentro de nós. Nós somos seres humanos quase sempre que estamos em guerra com a vida, em guerra com o próximo, em guerra conosco mesmo. Talvez seja por isso que o amigo John Lennon, o último entre médiuns, quando fazia o encerramento do evento, sugeriu EMPA-mente, encontro de mediunidade, mas também de paz. Encontro para falar sobre os fenômenos mediúnicos, mas primeiro a paz. Porque nós que somos médium, não podemos apenas nos limitar ao contato com os espíritos, à incorporação, à aplicação do passe, etc. Precisamos nos ater a pacificar o nosso mundo interior, a arejar o nosso pensamento, a fazermos visualizações terapêuticas. Em meio ao estresse da vida cotidiana, nós paramos, deitamos no chão da nossa sala, imaginamos uma cachoeira de águas caindo sobre nós,
Fechamos os nossos olhos e sentimos o sol que brilha, aquecendo a nossa face. Nos libertamos do corre-corre da vida e nos projetamos para um local no meio da natureza. Vamos ouvindo os pássaros, o vento saculejando as árvores. Estamos deitados agora na grama e vamos sentindo a energia da Mãe Terra, enquanto sentimos o calor do sol e nos sentimos livres para buscar a criança ferida que existe dentro de nós. Porque está aí a causa maior das nossas dores, a criança ferida que nós precisamos curar. Aquela criança ferida que chora, esperneia, faz birra e grita, e reflete em nós com atitudes de melindre, de má vontade, de aspereza, de conflitos. O amor. O amor. Que procuremos amarmos-nos em primeiro lugar, para que depois possamos amar o próximo. E quantos minutos eu tenho? Não sei. Ninguém sabe, eu vou continuar falando. Senhora? Então eu tenho muito tempo ainda. Quando olho no espelho, gosto do que vejo. Você gosta do seu corpo? Sejamos honestos. Nós vamos ficar tímidos nesse momento, alguns de nós. O que é isso? Isso é pergunta que se faça. Quando você olha no espelho, você gosta do que vê? Mas está tão caído, o que é que tem? É um sinal que você viveu, que você ganhou experiência. São as suas características, não são defeitos. Sim, nós podemos cuidar do corpo, sem dúvida, está no Evangelho. No entanto, eu não gosto do nariz, o outro não gosta da orelha, o outro não gosta do pé, o outro não gosta da barriga. E um tira, o outro coloca. Estamos sempre insatisfeitos, porque na verdade, internamente estamos satisfeitos. E aí, numa postura narcisista, nós buscamos a aparência física, bonita, extravagante às vezes, para encobrir aquilo de tristeza que nós carregamos dentro de nós. Quando você hoje estiver nu ou nua na frente do espelho, tem mulheres e homens que não têm espelho no quarto. Uma me disse: eu não tenho espelhos. Eu disse: por quê? Porque eu não suporto me olhar. E isso é mais comum do que a gente pensa. Eu não suporto me olhar. Se essa criatura não suporta se olhar, não se ama, como será amada? Ame-se do jeito que você é. Algumas pessoas são baixas, outras altas, outras gordinhas, como na Bahia, outros sem cabelo. Faz parte. Faz parte. Eu tenho medo do quê? Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Quantos medos nós temos? O medo é um sentimento necessário. Quando falamos das emoções primárias, elas são necessárias. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente alegria, todo mundo sente medo. Porém, o medo, quando ele toma uma proporção maior, nos anula. O medo nos limita. Por isso, quem não tem medo não é corajoso, é suicida. Porque não tem medo de nada. Mas quem tem medo demais desenvolve uma patologia, a síndrome do pânico. Do que é que nós temos medo? Qual o meu pior defeito? Pense aí. Qual o meu pior defeito? Amanhã nós vamos sortear um número, porque toda inscrição tem um número. E a pessoa que ganhar terá 50 minutos no divã. Em particular. Vocês gostaram da ideia? Sim ou não? Sim? Muito bem. Muito bem. Tenho negado a minha raiva? Não, eu não sinto raiva. Esse é pior, porque ele não só sente, como não sabe que sente. A questão é como você controla a raiva. O que mais? Minhas reações são maduras ou apenas ativações primárias? As minhas relações afetivas são maduras ou eu busco no outro o chamado outro mágico, que é quando nós queremos que o outro resolva o nosso problema. Quando as coisas estão muito difíceis, eu fujo ou uso muletas psicológicas, e aí a bebida, uma delas.
Enfim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Você não é esta pessoa que todos pensam que você é. Quem é você? Sou uma pessoa narcisista. Olha, essa aqui é muito bacana. Quando nós falamos sobre o narcisismo, isso está num livro de psicanálise, eu encontrei outro dia e achei muito interessante. Você é uma pessoa orgulhosa? Veja lá. O homem ideal deveria ser tão bonito quanto a sua mãe pensa que ele é, tão rico quanto o seu filho pensa que ele é, ter tantas amantes quanto a sua mulher pensa que ele tem, e ser tão bom de cama quanto ele mesmo pensa que é. Certo? Certo? Muito bem. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é? Eu vou ajudar vocês. Vou ajudar. Características de uma pessoa orgulhosa. Algumas. Veja lá. Veja se você se encaixa. Se você se encaixar em mais de uma, procure um médico. Autopiedade. Normalmente o orgulhoso tem muita pena de si mesmo. É a vítima. Tudo acontece comigo. Deus não gosta de mim. Eu sofro muito nessa vida, ninguém me ama. Autopiedade é característica de orgulho. Que mais? Sensibilidade extrema. No linguajar espírita, melindre. Sabe aquela pessoa no centro, que você tem que falar alguma coisa, você tem que pensar 3 dias, porque ela vai se melindrar. E você tem que falar de jeito. É aquela pessoa, eu sei que tem bastante. É aquela pessoa que você passa, você viu? Está de mão de mim. Não, ele não te viu. Claro que ele me viu, não olhou porque ele não quis. E a pessoa faz aquela confusão. Característica de orgulho. Que mais? Dificuldade de receber do outro. Ela não gosta. A pessoa orgulhosa, quando recebe do outro, se sente refém. Ganha um livro, logo dá outro em seguida. Porque senão se sente refém da outra pessoa. É aquela pessoa que diz assim, ó. Vocês nunca falaram isso. Ah, quer saber? Eu vou fazer o mesmo. Detesto pedir favor para os outros. Já falaram isso? Pois é. Característica de orgulho. Que mais? Timidez. Ah, mas timidez também? Sim, às vezes sim. A pessoa diz, eu não vou naquela festa. Eu não gosto de lugar que tem muita gente, vão ficar me olhando. E quem disse que vão te olhar? Você não é nem tão bonita assim. Quem é que falou que vão olhar para você? Eu não gosto. Não vão olhar, fica tranquila. A timidez, às vezes, é uma característica do orgulho. O perfeccionismo. O perfeccionismo é uma característica do orgulho. Tudo tem que estar muito bem arrumado. Geralmente, o perfeccionista está muito desarrumado por dentro. Então ele arruma para fora, na ilusão que vai arrumar dentro. Não arruma, viu? Mulheres de plantão, não arruma. Solidão. Às vezes a solidão, e eu estou colocando às vezes, que pode ser que não seja, é uma característica do orgulho. Como o medo de ser avaliado, o medo de ser visto, o medo de ser julgado, né? O medo que reconheça a sua imperfeição. Vocês se identificaram aqui? Sim ou não? Que bom. Queridos amigos, a proposta, tu conhece-te a ti mesmo, é a proposta para esta encarnação. Naturalmente, nós já tivemos e teremos muitas existências. Mas eu diria que pelo nível de conhecimento que nós temos, eu diria pelo esclarecimento que nós temos, pela dádiva de sermos espíritas, esta atual é a reencarnação. Talvez esta existência física seja para você, seja para cada um de nós, um divisor de águas. Talvez você esteja tendo na atual encarnação, com as suas lutas, com os seus medos, com as suas dores, a oportunidade de conhecer-se. E ao conhecer-se, ser mais feliz. E ao conhecer-se, amar-se mais. Ao conhecer-se, aprender que somos feitos para sermos felizes. Que a perfeição é algo que deveremos buscar, porque está ao alcance de todos nós. E nesses momentos finais da nossa exposição, gostaríamos de encerrar recordando
o convite do Mestre. Eu sei, nós sabemos, como foi difícil às vezes estarmos aqui. O marido que não queria deixar, o marido ciumento, as dificuldades financeiras, os problemas emocionais, as dores de toda a natureza, situações tão dolorosas que às vezes nos faz derramar lágrimas pesadas pela face, na qual nós dizemos para nós mesmos: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu quero, eu desejo, mas eu não vou dar conta. E é nesse momento que ressoa da acústica da nossa alma o velho convite do Cristo: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Que nós possamos ter a coragem de irmos até o Cristo, deitarmos a nossa cabeça no seu peito, chorarmos abundantemente. É bem provável que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, colocará a mão na nossa cabeça e nos dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por mim. E que nós possamos caminhar ao Pai, e ao caminharmos ao Pai, fazermos uma curva de 360 graus e viajarmos para dentro. Afinal de contas, o reino de Deus está dentro de nós, e ali está o autoconhecimento. Que nós o façamos e sejamos felizes. Muita paz, muito obrigado.